perder algum dos estudos, que todos eles estão disponíveis no site escatologia.com.br, e ali estão então os PDFs com as imagens que nós temos colocado aqui nos estudos. Também temos ali nesse mesmo site todos os áudios, todos os vídeos das mensagens. Então, se você perdeu algum, não tem problema, você pode buscá-lo ali no site de escatologia.com.br. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e trataremos a respeito da segunda fase da volta de Jesus, sua gloriosa manifestação visível. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Pai amados, nós louvamos e glorificamos o Teu santo e precioso nome, e Te agradecemos pela Tua palavra, que nos revela tudo o que aconteceu, o que tem acontecido e o que acontecerá. Senhor, aguardamos o retorno de Jesus para buscar a sua igreja, e sabemos que retornaremos com Ele à terra, Senhor, e falaremos sobre isso no estudo de hoje. Por isso, abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós no último estudo falamos então, e eu vou depois fazer uma pequena recapitulação a respeito do que nós falamos, mas nós terminamos falando sobre o cerco a Jerusalém. Os exércitos se reúnem, os exércitos no norte de Israel, ocupam o norte de Israel, ali num vale chamado Vale de Armagedon, e eles descem para Jerusalém, e ali cercam Jerusalém, e depois de um cerco, então, Israel já não tem mais condições de manter-se firme, e naquele momento, então, Jesus retornará de maneira definitiva e derradeira à terra. Mas é importante nós dizermos, então, que existem duas fases da volta de Jesus. Então, é bom nos lembrarmos disso. A primeira fase é a fase invisível, que é a fase do arrebatamento. E a segunda fase, 7 anos depois, é a fase visível, quando Jesus vem com a sua igreja para implantar o seu reino na terra. Existem então muitas profecias, há muitas profecias que tratam desses dois momentos distintos, um visível anterior, um invisível anterior e um visível a todos os olhos que será posterior. E isso nós podemos ver, por exemplo, de uma maneira, uma separação que Paulo faz quando escreve a Tito, e nós podemos ler em Tito, capítulo 2, versículo 13, o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, primeira parte ele coloca a bendita esperança, é a esperança da igreja, encontrar-se com Cristo no seu arrebatamento, e ele então continua, e a manifestação, o termo grego aí é epifania, o aparecimento, algo visível, algo perceptível, epifania. Então, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ali, inclusive, esse é um dos textos que tratam a respeito da divindade de Cristo. Pois bem, entre essas duas fases, o retorno de Jesus para buscar a sua igreja, que é o retorno invisível, o arrebatamento da igreja, e 7 anos depois do período do juízo, Jesus vem visivelmente, todo olho verá. Então se darão dois eventos, um evento nos céus e um evento na terra, dois eventos, em grosso modo, porque são, na verdade, compostos de grandes etapas. No céu, e nós podemos ver então nesse próximo quadro que você vê em tela, e aí está bem visível. A primeira parte, a primeira fase da volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, a igreja sobe, e no céu então a igreja passa por dois momentos: o tribunal de Cristo, quando serão entregues os galardões à igreja, e depois disso as bodas do Cordeiro. Já tratamos sobre os dois, de maneira específica, um em cada estudo. E na terra, então terminando a dispensação da igreja, que é a dispensação que nós vivemos hoje, dá-se ao início da dispensação do juízo, que também é chamada de a grande tribulação. E esse juízo de 7 anos, ele se divide em 3 grandes etapas, de 7 eventos. Quais são? Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Depois que termina esse período do juízo, de 7 anos, nós vimos porque os 7 anos, nós falamos do período de 3 anos e meio, depois de 3 anos e meio, a divisão desses 7 anos, já falamos sobre isso acuradamente.
Então, terminando as bodas do Cordeiro, Jesus volta na sua segunda fase, e nessa segunda fase ele vem de maneira visível a todos, com a sua igreja, para implantar o reino terreno. E aí então, dá-se ao início da dispensação do milênio, sobre a qual trataremos daqui a poucos domingos. Então é importante nós revermos o que nós já tratamos a respeito dessas duas fases, a diferença dessas duas fases da volta de Jesus. A primeira fase, invisível, arrebatamento. A segunda fase, visível a todos os olhos. Vamos ver então 6 diferenças entre as duas fases da volta de Jesus. A primeira diferença é que, na primeira fase, ela será para galardoar a igreja, o que acontecerá no céu, ali, durante o tribunal de Cristo. Apocalipse capítulo 22, no versículo 12, diz: Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Então, a promessa da primeira fase da volta de Jesus, ele vem para buscar a igreja e galardoar a sua igreja, dar-lhe a recompensa segundo as suas obras. Já na segunda fase da volta de Jesus, ela se dará não para trazer recompensas à igreja, mas para estabelecer juízo sobre a terra. E aí nós lemos então em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o seguinte: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Veja que eu coloquei de novo o termo ali, epifania, né? Então, pela sua aparição visível, claramente perceptível a todas, a epifania, o que aparece, o que é vislumbrado por todos. Então, ele vai estabelecer juízo a vivos e a mortos. Vamos falar sobre isso já. A segunda diferença entre a primeira fase da volta de Jesus, invisível, e a segunda fase, visível, pode-se dizer que a primeira fase será, Jesus voltará para a igreja. Lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, o seguinte: depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Jesus, nessa primeira fase, voltará para arrebatar a sua igreja. O encontro será nos ares, não será na terra. A segunda fase, entretanto, da volta de Jesus, que vai acontecer 7 anos depois, vai acontecer no final da dispensação do juízo, ela vai se dar com a igreja. Então, a primeira fase é para a igreja, a segunda fase é com a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 3, no versículo 13, nós lemos: a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Então, na primeira fase, ele vem para buscar os santos. Na segunda fase, como diz esse texto, ele vem com todos os seus santos. Ou seja, nós, que seremos arrebatados, que fomos arrebatados, né? Então, na primeira fase da vinda de Jesus, 7 anos depois, nós voltaremos com Jesus aqui na terra. Terceira diferença que nós podemos perceber entre a primeira fase e a segunda fase da volta de Jesus é que a primeira fase será nos ares. Jesus retornará então ao céu, onde encontrará com a sua igreja. Voltaremos ao texto aqui de 1 Tessalonicenses 4,17, que diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, retirados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A segunda fase, entretanto, não vai acontecer no encontro com Cristo nos ares. A segunda fase, Cristo volta com a sua igreja e vem à terra. Veja o que diz Zacarias, no capítulo 14, versículos 3 a 5. Então o Senhor sairá e lutará contra estas nações, como costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão no Monte das Oliveiras,
que está em frente a Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com quem? Com ele. Então, mais um texto que fala sobre a volta de Jesus. Então, agora, não nos ares, mas na terra, ele pisará no Monte das Oliveiras, e ali com ele virá a igreja, todos os santos. Quarta diferença entre a primeira fase da volta de Jesus e a segunda fase da volta de Jesus. Isso é importante porque muitos pensam que a volta de Jesus é apenas um evento, um acontecimento, um momento. E a Bíblia, como nós estamos percebendo aqui, demonstra que são duas fases distintas. A quarta diferença nós podemos ver que ela inclui uma ressurreição coletiva dos santos falecidos, para receberem um corpo incorruptível. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 52 diz: Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, quando for o momento da convocatória da igreja, quando houver o clangor dessa trombeta que vai chamar a igreja à presença do Senhor nos ares, então ali nós seremos transformados. Diz o texto de Filipenses 3, versículos 20 a 21 o seguinte: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ou seja, quando Jesus voltar, a igreja for arrebatada, então ali se dará o processo de glorificação do corpo, ali se dará o processo de transformação do nosso corpo. Já na segunda fase da volta de Jesus, que é a derradeira volta de Jesus, manifestação gloriosa de Jesus, nós viremos do céu com o Senhor, já com os corpos glorificados. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, diz novamente, diz o texto: a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, primeira fase, os santos sobem. Na segunda fase de volta de Jesus, os santos vêm com Jesus para a terra. Quinta diferença entre a primeira e a segunda fase da volta de Jesus. Primeira fase, o arrebatamento será tão rápido, mas tão rápido, que as pessoas não verão esse arrebatamento. Será algo muito rápido. Diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 52, o seguinte: Eis que lhes vou revelar o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Onde você está lendo ali, seremos transformados num momento, a palavrinha grega que é colocada ali é átomos, ou seja, é algo muito rápido o arrebatamento. Então, alguns filmes, alguns desenhos, a gente vê, então as pessoas subindo, as pessoas olhando, a igreja subindo, vão perceber só a ausência da gente de maneira repentina. De repente, acidentes vão acontecer, porque não vão ter condutores, as pessoas vão sumir da mesa, o que vai acontecer? Mas ninguém vai perceber isso, porque será num átomos, num momento, num abrir e fechar de olhos, que a igreja, ela vai então ser arrebatada. Já na segunda fase, ela será mais demorada. Por quê? Porque será visível a todos os olhos. Primeiro porque os focos, como já estão hoje em Israel, já há décadas, os focos da televisão, das reportagens, tudo aponta para ali, para Israel, então ainda mais naquele cerco que se fará.
todos os olhos, todas as reportagens, todos os canais, todos os noticiários, as redes sociais, tudo estará olhando para Jerusalém. E ali então, diz o texto de Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. Primeiro nós vamos ver 3 textos aqui. O primeiro deles: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Ou seja, eles viram Jesus subir, diferentemente do arrebatamento, que será num piscar de olhos, eles viram a subida de Jesus. E aqui esses 2 homens que aparecem ao lado do Senhor Jesus, durante então a sua ascensão, eles dizem: olha, da mesma maneira, do mesmo modo que vocês viram ele subir, ele vai então descer, vai vir. Mateus capítulo 24, o capítulo escatológico de Mateus, capítulo 24, versículo 29 a 30 diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, depois da tribulação, depois do período do juízo, daqueles dias, esses 7 anos de juízo, logo a seguir a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então você vê que o contexto é esse, uma grande escuridão, bombardeios, nuvens, escuridão, tudo escuro. Então aparecerá no céu, isso no contexto de Jerusalém, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então esse é o contexto da volta de Jesus na sua segunda fase. Não será como arrebatamento, que ninguém perceberá, mas será visível a todos. Mais um texto. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Então você vê mais uma notória diferença entre a primeira fase da volta de Jesus, que será invisível, será repentina, será muito rápida. O termo que muitas vezes é traduzido como em breve, é taque em grego, então será, podemos usar o termo usado por Paulo, átomos, será muito rápido. Na segunda fase, Jesus virá entre as nuvens, naquela escuridão, naquela fumaça, Jesus aparecerá e todo olho o verá, como diz a palavra de Deus. E a sexta última diferença entre essas 2 fases da volta de Jesus é que na primeira fase não há nenhuma menção à implantação do reino de Cristo na terra. A Bíblia diz já o que vai acontecer na segunda fase. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, versículos 31 e 34 o seguinte: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então, nós vamos dar um estudo sobre a diferença, os aspectos do reino de Deus, o aspecto presente, mas o aspecto futuro. O reino de Deus que vigora hoje e o reino de Deus terreno que será implantado posteriormente. Há uma diferença entre eles. Então, esse daqui está apontando a um reino que ainda não está estabelecido. Já foi, na verdade, preparado desde a fundação do mundo. Mas vai ser implantado depois da volta de Jesus. Vou reler aqui. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então vamos falar sobre essa segunda fase da volta de Jesus. Já demos o estudo sobre o arrebatamento da igreja, que é a primeira fase da volta de Jesus. Já demos os estudos a respeito da fase do juízo, da dispensação do juízo. Falamos dos 7 selos, falamos das 7 trombetas, falamos das 7 taças. E agora vamos falar então da segunda fase, a fase visível e gloriosa de Jesus Cristo. O contexto então que precede essa manifestação gloriosa do seu derradeiro retorno
Nós vamos fazer uma breve aqui recapitulação do que nós falamos no último estudo. Em primeiro lugar, os exércitos mundiais vão ocupar o norte de Israel, num vale chamado Armagedon, que fica perto ali no beiral, digamos assim, do Monte Carmelo, próximo a Haifa, aquela região norte de Israel. Então, vão se agrupar ali e vão se organizar no vale do Armagedon. Segundo lugar, de lá eles vão rumar para Jerusalém. E aí, então, os conflitos vão se intensificar naturalmente para a capital perpétua de Israel. E ali o conflito vai se ampliar de maneira muito intensa. Terceiro, quando Israel perceber que já não mais conseguirá resistir aos ataques, já estiver perdendo essa batalha, então Israel reconhecerá, enfim, que o Messias que eles tanto aguardam era Jesus Cristo que veio. Ou seja, eles vão reconhecer Jesus como Messias profetizado e vão se converter a ele. Após esses eventos, após tais eventos, então Jesus volta, depois que eles reconhecerem Jesus como Salvador e Senhor, como Cristo prometido, como Messias prometido, então Jesus volta e se manifesta nesse contexto da guerra final do Armagedon. Então o contexto é exatamente esse. O contexto da intensa guerra dos exércitos mundiais é que Jesus já profetizara a respeito disso. E ele fala então, nós tratamos a respeito de alguns domingos, sobre cataclismas que vão acontecer, sobre guerras e muitas guerras que vão acontecer, rumores de guerra que não param de se intensificar a cada dia, apontando para o retorno de Jesus, né? Explosões de bombas, drones, mísseis, e aí explosões de mísseis, como o apóstolo João vai falar depois, como estrelas caindo do céu. O ambiente em Jerusalém totalmente escuro. Não sei se isso evoca problemas na central elétrica, distribuição elétrica, com ataques dos inimigos. Sei que vai ficar um ambiente totalmente escuro, cheio de fumaças. E ali então nós vemos em dois textos que nós podemos ler, como do profeta Joel, no capítulo número 3, versículos 14 a 15, que diz: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas deixam de brilhar. Então você vê que o ambiente já está totalmente escuro, cheio de fumaças. Mas o texto de Mateus capítulo 24, no versículo número 29, ele diz o seguinte: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Eu coloquei um vídeo que mostra o que eu entendo que são essas estrelas do céu caindo, na percepção de João. João viu então estrelas do céu, mas como é que ele podia dizer que estrelas cairiam na terra? Então vamos ver o vídeo do que eu entendo que sejam a visão dessas estrelas caindo do céu, que seriam o que nós podemos ver nesse vídeo. É o que nós vemos hoje. Os ataques de mísseis, de foguetes, o domo de ferro, então, trabalhando para anulá-los. E na visão de João, naquele primeiro século, isso daí seriam estrelas caindo. Ele não sabia que eram mísseis, não sabiam que eram foguetes. Então, isso são imagens do que nós vemos em Israel nos dias atuais. E aí nós podemos perceber, então, que provavelmente essa era a imagem dele naquele grande conflito que cercava Jerusalém naquele momento. Os domos de ferro trabalhando, estrelas como caindo do céu, e essa provavelmente, no meu entendimento, seja a perspectiva das estrelas caindo do céu. Bom, a seguir a isso, então, temos a conversão de Israel ao Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, então, aquele remanescente judeu, nós já estudamos sobre isso, ele vai reconhecer, vai se lembrar das promessas bíblicas, vai se lembrar da rejeição profetizada, vai, enfim, se lembrar sobre as profecias do Messias, se lembrar do ministério de Jesus Cristo, a pregação sobre Jesus Cristo ser o Messias que eles tanto aguardam, e, enfim, reconhecerão a Jesus como Messias. E aí chorarão copiosamente a expressão do seu arrebatamento, havendo, então, salvação naquele povo que até então é endurecido para o Evangelho.
Zacarias capítulo 12, versículos 8 a 10, e capítulo 13, versículo 1, diz assim: naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei, olha só, o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Então, naquele momento que Jesus estiver voltando, eles olharão para aquele a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. E naquele dia, diz o capítulo 13, versículo 1, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Então, nesse contexto, quando eles clamarem ao Senhor Jesus, quando se arrependerem da rejeição a Jesus, Jesus volta, eles vão ver a imagem de Jesus e pranteá-lo, vão chorar amargamente, copiosamente, em relação ao momento que eles estarão vivendo de arrependimento da sua rejeição ao Senhor Jesus. E aí então, nós temos o retorno do Senhor Jesus em sua manifestação gloriosa. Ele vai surgir de maneira rápida, todos verão, mas de repente, quando Israel estiver chorando, ele vai surgir como um relâmpago ali naquela cena, vindo entre as nuvens. Portanto, se disserem, Mateus capítulo 24, no versículo 26 a 27, portanto, se disserem a vocês, eis que está lá no deserto, não vão lá. Ou se disserem que está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E esse retorno glorioso, ele será visto por todos. Lembrem-se que o contexto é de escuridão. O sol não brilha, a luz não reflete o seu brilho, as estrelas, no caso os mísseis, são as únicas luzes que você pode ver como estrelas caindo do céu, mas no meio a tanto ruído e a tanta escuridão, vai ressoar uma voz estrondosa, como de um leão, vai ser ouvida por toda aquela região. O profeta Joel profetiza a respeito disso, no capítulo 3, versículo 16, quando ele diz: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Então, toda aquela escuridão, todos aqueles bombardeios, de repente, eu imagino, no meio das nuvens, Jesus descendo com seu poderio, sua glória, e ali sim a sua grande luz, com seus exércitos celestiais, com a igreja, com os anjos. Então, naquele momento, todos vão reconhecer. E aí, todos que estiverem assistindo vão entender que tudo aquilo que eles falaram da igreja, ridicularizando a igreja, rindo da igreja, fazendo piadas sobre a volta de Jesus, eles vão chorar amargamente sobre isso. O Senhor Jesus já profetiza sobre isso em Mateus capítulo 24, nos versículos de número 29 a 30. Diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra, olha só, então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, nesse momento, todos vão ver e vão se lamentar. Eles vão entender que todas aquelas ridicularizações, perseguições, aquilo tudo era uma realidade que eles não enxergavam, e por isso se lamentarão. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém. Então Jesus vai voltar. Aí eu citei para vocês, mas foi dito que vai voltar com a igreja, depois foi dito que voltará com os anjos. Qual vai ser o grupo que vai voltar com Jesus? Jesus voltará com os anjos e com a igreja.
ele vai se manifestar de forma coletiva. Será uma visão impactante de todos. Por isso que eu digo, todos que não levam a sério a pregação do Evangelho, das profecias bíblicas, vão se lamentar pelo que fizeram. Porque verão, por essa visão surpreendente, essa visão majestosa, a sua glória, a glória do Senhor Jesus. Quanto às hostes angelicais, Mateus capítulo 16, versículo 27 diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, além da presença dos anjos, que Jesus vai vir com os seus anjos, ele vai vir também com a sua noiva. Lembram-se que a noiva de Cristo, a igreja, foi arrebatada, teve o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e depois então já a sua noiva ataviada, ela virá então com Cristo, e aí então a igreja santa, ela que um dia subiu com Cristo, ela vai descer, subiu para Cristo, ela vai descer com Cristo. Judas, o texto do livro de Judas, da carta de Judas, no capítulo 1, versículos 14 e 15, diz assim: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos. Aquela palavrinha grega, miriás, que pode ser 10.000, mas a significação de 10.000 no grego é uma incontável multidão, ou seja, é um número incontável. Então, eis que o Senhor vem com milhares de seus anjos santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, nessa volta, nós já temos algumas características. Jesus, ele volta no meio daquela escuridão em glória entre as nuvens. É não apenas vislumbrado a presença de santos, a presença de anjos, a sua glória manifesta, mas um grande rugido ressoará por Jerusalém. Outra característica que nós podemos ver é que Jesus vem montado num cavalo branco. Vocês lembram que quando nós falamos dos 4 cavaleiros do Apocalipse, nós falamos que o primeiro cavaleiro do Apocalipse será o anticristo, e ele virá num cavalo branco, ou seja, demonstrando que está trazendo uma paz, ainda que seja uma paz falsa, uma paz interesseira, uma paz limitada, mas ele vem no cavalo branco. Agora, nessa fase da volta de Jesus, Jesus vem e vem montado no cavalo branco com evidentes, exclusivas, específicas características suas. Isso nós vemos em Apocalipse capítulo 19, dos versículos 11 ao 16, quando nós lemos: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus, ele virá então nesse cavalo branco, mais uma característica, junto com seus exércitos dos céus, e vai militar então a última e desproporcionalíssima batalha. Por quê? Porque os exércitos continuam ali, insuflados pela besta. Então eles vão tentar combater, e é o desejo de Satanás, o derradeiro desejo de Satanás, naquele momento, antes da sua rebelião pós-milênio. A Bíblia diz então o que vai acontecer. Apocalipse capítulo 19, no versículo 19 nós lemos: e vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Só que a Bíblia já profetizara em Apocalipse 17, no versículo 14, o seguinte: lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos fiéis, que estão com o Cordeiro. Então, essa vitória, ela vai ser
a vitória final, antes do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, o reino físico de Deus aqui na terra, o reino que a Bíblia profetiza como sendo distinto desse reino espiritual que já vivemos nos dias de hoje. Então, essa vitória vai ser aquela anunciada ali, como nós já lemos, inclusive, no momento da subida de Jesus. Atos capítulo 1, versículos 10 e 11, relendo o texto. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Ou seja, Jesus sobe ali daquelas cercanias de Jerusalém, os discípulos veem essa cena, os 2 homens que aparecem ao lado deles, de branco, eles falam: da mesma modo que vocês estão vendo ele vai voltar. E aí nós entendemos que isso vai acontecer exatamente ali no Monte das Oliveiras, que fica de frente a Jerusalém. Por quê? Porque a Bíblia diz em Zacarias, capítulo de número 14, versículo 3 a 4, então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Mais uma diferença da primeira fase da volta de Jesus, o encontro vai ser nos ares. Na segunda fase, quando Jesus vem, pisa os seus pés no Monte das Oliveiras. Então, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, o resultado dessa batalha, que é uma batalha desproporcional, vai ser a derrota maciça dos exércitos inimigos. E pelo poder da palavra divina, essa espada que sai da boca de Cristo, então vai se iniciar um período de transição entre a vinda de Jesus e o término daquela grande batalha em Jerusalém e o período da implantação do reino milenial de Cristo. Esse período será um período de 75 dias, 2 meses e meio. E nesses 2 meses e meio, que vão marcar o fim dos tempos dos gentios, vai haver então o que nós trataremos no próximo estudo, que você pode ver aí em tela. Nesses 75 dias, nós teremos a condenação da trindade satânica, o julgamento das nações e o fim dos tempos dos gentios. Tema este que abordaremos em nosso próximo estudo. Eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida de maneira rica e abundante, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, vamos fazer uma oração. A igreja que subirá, a igreja que viverá com Cristo, aqueles que já estão com Cristo antes, voltarão conosco também, para esse momento tão precioso, a implantação do reino milenial na terra. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos.